Olá, meu nome é Caio, eu sou aluno da pós-graduação de análise de dados e hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta que une jornalismo local e análise de dados, que parte de uma ideia razoavelmente simples, que é usar a base de dados públicas para fortalecer conteúdos jornalísticos para regiões carentes de cobertura da imprensa. E eu vou usar como exemplo a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bom, a Zona Oeste, ela concentra um terço da população do Rio, quase metade do território, mas muito pouca atenção da mídia. Eu fiz um levantamento com 2.800 matérias de dois jornais do Rio de Janeiro e identifiquei 1.200 matérias que citam algum bairro da cidade no título. Dessas 1.200, só 7% citavam algum bairro da Zona Oeste. Ao mesmo tempo, por se tratar de uma região do Rio de Janeiro, que é uma das principais cidades do país, é uma região rica em dados públicos, né, sobre educação, sobre mobilidade e demais serviços públicos. Então, ela é uma região rica em dados, mas esses dados são pouco trabalhados jornalisticamente, com foco na Zona Oeste. Então, esses dados nem sempre chegam na população de uma maneira mais simplificada. Então, a proposta é unir essas duas coisas, utilizar essas bases públicas para produzir reportagens orientadas por dados sobre a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, como um projeto piloto para mostrar a viabilidade, eu desenvolvi um ranking das melhores escolas da região da Zona Oeste, utilizando exclusivamente bases públicas, que no caso foi os dados do Enem de 2025. O projeto principalmente, a princípio, impactaria aproximadamente 1.800.000 pessoas e o objetivo vai um pouco além desse ranking. A ideia é criar bases de dados, a princípio públicas, mas o projeto poderia evoluir para criar suas próprias bases de dados para alimentar jornalistas e o jornalismo local quase como um laboratório de jornalismo de dados. O público-alvo desse projeto são os próprios veículos de comunicação locais, alguns existem, jornalistas independentes interessados em cobrir a Zona Oeste, projetos de mídia hiperlocal, por exemplo, páginas e perfis de redes sociais que cobrem a região, os veículos mais tradicionais que também tivessem interessados em intensificar a cobertura da Zona Oeste e, por fim, e eu acho que o mais importante, são os próprios moradores da região que passariam a ter acesso a uma cobertura maior sobre seus próprios bairros. Bom, e para verificar se a proposta era realmente viável, eu desenvolvi um projeto piloto, um MVP, com a base de dados do Enem, com o objetivo de responder uma pergunta simples: quais são as melhores escolas da Zona Oeste do Rio no Enem 2025? Para isso, eu utilizei Python, o Google Colab, que é uma ferramenta gratuita com algumas limitações, mas que foi possível desenvolver o trabalho, e algumas ferramentas de inteligência artificial do próprio Colab, no caso o Gemini, e o ChatGPT, com o objetivo de auxiliar na criação de alguns códigos mais complexos. Bom, o primeiro passo para desenvolver o projeto foi identificar as fontes de dados que seriam necessárias. Eu trabalhei com os microdados do Enem 2025, o censo escolar do INEP 2025 e a lista de bairros do Rio de Janeiro, atualizada em 2026. Apresentando rapidamente cada uma dessas bases. Os microdados do Enem é um arquivo com todas as notas e todas as informações de cada um dos 4.800.000 participantes do Enem, mas sem informação do bairro de cada escola. A escola é só um código. O Censo Escolar 2026 do INEP é uma tabela com todas as 214 mil escolas cadastradas no INEP. Essa já tem o bairro e o endereço de cada escola. E por último, as informações sobre todos os bairros do Rio de Janeiro, separado por zona. No caso, a zona de interesse era a Zona Oeste. E por último, falando rapidamente sobre o processamento de dados, os dados, por ser uma base muito grande, quase 5 milhões de linhas, foi processado em bloco, utilizando algumas funcionalidades que o Python proporciona. Depois foi feito um filtro geográfico para identificar quais participantes eram de cada estado e de cada cidade, para identificar os participantes do Rio de Janeiro. E por último, o cruzamento das bases. O cruzamento da base do Enem com a base do censo escolar, para identificar o nome e o bairro de cada escola de cada participante, e depois com a lista de bairro para identificar quem era da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por último, teve a etapa de consolidação dos dados para criar as médias das notas, os filtros necessários
para chegar à conclusão que é a conclusão da imagem ao lado. Um ranking de todas as escolas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, classificada com média e informando os respectivos bairros. Bom, é isso. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida ou informação pode entrar em contato.